Para começar a nossa maquiagem da semana, nós vamos usar um corretivo bem clarinho e aplicá-lo com o pincel língua de gato em toda a pálpebra móvel. Dou acabamento com uma esponjinha, tirando o excesso no papel toalha. E depois eu selo com pó banana, tá? Selo, tiro, já aproveito que eu tô mexendo com pó banana, coloco ele todo abaixo dos olhos para não melecar essa pele que já tá prontinha. Vou começar a aplicação. Primeira sombra será uma sombra clara, que eu vou trazer desde o cantinho da lágrima até o meio dos olhos, mais ou menos. A segunda sombra é uma sombra média. Eu optei por cintilante, uma sombra com brilhinho, tá? Estou fazendo meio dos olhos, coloco bem no meio mesmo, em cima da íris. E fico aplicando ali até tirar todo o excesso da sombra do pincel. Fico aplicando ela bem ali no meio. Depois eu limpo o meu pincel, com papel toalha de novo. Limpo o meu pincel e aí eu venho dando acabamento. Depois que eu tiro toda a sombra do pincel, eu venho fazendo os cantinhos para eu espalhar bem essa sombra no meio dos olhos, tudo em diagonal, sem ficar marcado. E ainda para dar acabamento, eu volto com o pincel da sombra clarinha e venho jogando o branquinho para cima daquela sombra mediana. E agora nós vamos vir com um pincel bem pequenininho de esfumar para fazer o esfumado com precisão. Eu vou esfumar de maneira diagonal um marrom bem escuro. Eu vou da raiz dos cílios, lá no cantinho dos olhos, sentido ao final da sobrancelha. Eu começo sempre da raiz dos cílios subindo até passar um pouquinho da sobrancelha. E aí eu venho com um delineador. Como que eu faço meu delineado infinito? Eu uso um pincel chanfrado. Primeiro eu faço o centro do delineado, bem em cima da íris, ó. Eu faço a grossura dele só. Aí eu pego, faço o cantinho interno, só a pontinha, ligando na grossura. E aí no canto externo, eu só limpo meu pincel, dou uma sujadinha ali pra ficar mais grossinho. E aí que eu crio esse infinito com um pincel de esfumar durinho, que eu vou ficar esfumando o finalzinho desse delineado até ele sumir o desenho. E em seguida eu coloco uma sombra preta, bem pouquinho, em cima desse final do delineado também. E começo a esfumar ela, levando o restinho dela lá pro finalzinho da sobrancelha também. Na mesma direção que nós fizemos o esfumado marrom. E agora eu vou vir com uma sombra marrom avermelhada para dar acabamento em todo este desenho. Então este é o grande truque, você vem dando acabamento em toda a borda do preto, tanto para dentro quanto para fora dos olhos. Toda a borda do preto a gente dá acabamento com essa sombra marrom avermelhada, esfumando tudo. Volto com o pincel do preto sem pegar mais sombra para misturar, mesclar mais ainda uma cor na outra. E aí eu limpo abaixo dos olhos, né, aquele pozinho que eu tinha colocado ali. E vou passar agora na linha d'água dela, o mesmo delineador, tá? Tô usando delineador em gel. Este mesmo delineador eu vou aplicar tanto dentro da linha d'água quanto fora, para fazer este borradinho preto aí, para deixar o olho mais dramático. E aí eu venho com a sombra marrom, a mesma que nós colocamos lá no finalzinho também, um pincel bem curtinho. E eu vou esfumar essa sombra marrom em cima desse delineador, tá? Tem que deixar bem esfumadinho. Bem esfumadinho mesmo, encontrando com o esfumado lá de fora, para ficar tudo na mesma angulação. Pega um pouquinho de pó banana e limpa ali onde caiu sombrinha marrom. Pó a gente limpa com pó, sempre. Dou uma limpadinha. E aí eu venho já com um brilhozinho, que é a última aplicação nos olhos. Eu escolhi um bem clarinho, tá? Para abrir mais o olhar. Eu vou aplicar no cantinho da lágrima e no alto da sobrancelha. E agora eu vou colar os cílios postiço. Primeiro eu passo cola em toda a haste, tá? Eu tenho que enxergar essa cola, eu tenho que ver a cola na haste toda. Deixo ela secar. E o que sobrou de cola no meu aplicador, eu passo rente aos cílios dela, como se fosse um delineadinho também, para receber os cílios postiço. E aí os cílios postiço, antes de colocar os cílios postiço, eu ergo os cílios dela com o rímel. E venho pelo meio dos cílios, eu seguro com a pinça no meio dos cílios e aplico exatamente no meio do olho dela. Sendo assim, as duas pontinhas ficam voando. Aí eu venho com a pinça e empurro as duas pontinhas. Aí ele já tá colado. Eu seguro embaixo do olho dela e peço pra ela abrir olhando pra cima, pra descolar em algum lugarzinho, se tiver algum lugar colado, tá? Vou fazer isso agora. Olha aí, feito. E eu dei acabamento na colinha com delineador. Eu passei delineador na colinha pra esconder a colinha branca. Faço agora embaixo os cílios de baixo, cílios inferior com máscara de cílios.
Limpo a pele mais uma vez e eu vou fazer o batom. Vou construir o batom com 2 corretivos e um gloss incolor, tá? Vou construir uma boca degradê, que a gente usa muito para foto, vídeos no Instagram. Ele aumenta a boca, deixa ela mais volumosa. Eu começo fazendo o contorno da boca, dentro do desenho mesmo. Eu começo fazendo o contorno da boca com um pincelzinho bem fininho e o corretivo escuro, tá? Faço todo o desenho da boca dela com esse corretivo mais escuro e o corretivo mais claro eu aplico no centro da boca, sem levar para as 2 extremidades, para os 2 cantinhos. Aplico ali bem no centro da boca mesmo, tá? E agora eu venho com uma esponjinha pequenininha para dar um acabamento, para misturar um corretivo no outro, ó. Venho dando batidinhas para não ficar tão desenhadão. E por último eu venho com o gloss, esse gloss incolor. Eu coloco na boca dela e vou misturando o corretivo, misturo um no outro, vou misturando tudo, dou umas batidinhas com a mão para ficar mais natural. E aí ele dá esse efeito de boca degradê, que é esse bocão que usa-se muito no Instagram. Ele faz esse efeito só usando corretivos e gloss. Vou finalizar a pele dela agora, porque não estava finalizada. Vou passar um pouquinho de bruma, mas isso aí nós aprendemos na aula anterior. Vou passar um pouquinho de bruma e vou vir com iluminadores, tá? Os pontos mais altos do rosto, como vocês já aprenderam, é o ossinho acima do blush. Vou levando para as têmporas. Vou iluminar também o queixo, o arco do cupido, o nariz e a testa, para deixar a pele dela, o rosto dela todo harmônico, tá? Então, iluminei o nariz, iluminei a testa e a maquiagem está pronta. Este é um esfumado diagonal maravilhoso.